sombrios. Os contos de terror da Jessie apresenta Presos em Minha Pele, segunda temporada. O taxidermista. Dias ficou intrigado com a ligação, mas algo dentro dele dizia que seu velho amigo, digamos assim, o psicopata, era que tinha ligado. Pelo sim, pelo não, resolveu investigar, para saber se a história procedia. Pegou o primeiro voo para Salem, munido com o endereço passado pela ligação, chegou na fazenda e já encontrou um verdadeiro caos. Havia policiais por toda parte e imigrantes aos montes espalhados pela propriedade, bombeiros e ambulância e repórteres. Depois das devidas apresentações ao chefe de polícia local, este permitiu que Dias o acompanhasse na perícia pela casa. Ao passar pelos imigrantes, os achou desorientados e perdidos no tempo, sem saber há quanto tempo estavam ali e o porquê de não saber informar onde alguns parentes e amigos estavam. Na casa havia uma carnificina, pessoas mortas e mutiladas, muitas faltando grandes pedaços de seus corpos. De acordo com o legista que os examinava, parecia que algum animal os havia comido, o que deixou o chefe de polícia John Gallagher assustado com o tipo de festa que Nathanael Manick dava em sua residência. Enquanto os corpos eram recolhidos, eles faziam sua caminhada pela luxuosa residência e ficaram horrorizados em saber que a bebida servida aos convidados era sangue. Mas que tipo de ritual satânico serve sangue como bebida? O chefe Gallagher olhou para ele e riu da ingenuidade ou desinformação do detetive Dias. Então falou: Não foi um ritual satânico, Dias. Foi uma festa de adeptos do vampirismo. Só que esses malucos foram longe demais, usaram sangue humano. Isso aqui envolve assassinato, cárcere privado e, dependendo do tempo que vem ocorrendo, a ocultação de cadáveres. Provavelmente encontraremos ossos em algum lugar. Dias estava assustado. Conhecia o modus operandi de seu psicopata. Ele não fazia esse tipo de coisa. Mas por que ligou para ele e o fez ir até ali? O que ele queria? O chefe Gallagher tirou ele de seus pensamentos ao dizer: Se prepare, Dias. Está prestes a ver a coisa mais bizarra de sua vida. Quando entraram no que seria o quarto de Nathanael, Dias olhou para dentro e viu que parecia ser cinzas no chão, mais nada. Então disse: O que há de bizarro nesse pó? Me parece cinzas. Não estou entendendo, chefe Gallagher. Olhe para cima, Dias. O detetive ergueu a cabeça e caiu para trás, sentado no chão. Um esqueleto preso no teto, rodeado por símbolos estranhos. Ele olhou a direção das cinzas e deduziu que as cinzas eram o que foi um dia a carne, vísceras, nervos e músculos daquele homem. Mas como uma coisa daquelas era possível? O chefe Gallagher estendeu a mão, ajudando a se levantar, e disse: Observou bem esse esqueleto, Dias? Percebeu a arcada dentária? Se não me engano, são presas de um legítimo vampiro. Dias se levantou olhando melhor e constatou que o homem estava certo. Não tinha como não ser legítimo. As presas, ou melhor, os caninos, estavam bem avantajados para o normal. Então perguntou: Tem certeza que é autêntico, chefe? Pode ser bem falso. Mas se for, muda tudo o que sabemos sobre vampiros serem mitos. Isso vamos saber quando a autópsia, se é que é possível neste caso, for feita. Não vai dar certo, chefe Gallagher. Raciocine comigo. Se um vampiro é um ser humano que se alimenta de sangue, sua estrutura óssea será a dos humanos. Teríamos que ter mais do que ossos para ter certeza. O chefe Gallagher raciocinou um pouco e disse: Tem razão, Dias. Gostei de seu raciocínio.
mas deve ter algo nos ossos que prove, de alguma forma, que não são totalmente humanos. Pode ser. Vamos torcer para ter DNA. Dias falou pensativo. Vou chamar alguém para retirar esse esqueleto daí. Porém, os planos de Galek foram por água abaixo, pois ao ser retirada a primeira estaca, todo o esqueleto se desfez em pó. Cláudio seguia para a próxima cidade. Havia recebido uma mensagem de seu clã, falando de um taxidermista em New Orleans. De acordo com as informações que recebeu, ele era um Brujah, e suas ações estavam chamando a atenção das pessoas. Ele era mais um que saíra da linha e precisava ser contido. O problema era que New Orleans era território de Gabriel Hyde e seu filho Michael, um Draugr híbrido, mas não um híbrido qualquer. Michael, como seu pai, era muito poderoso. Ele conhecia a índole de Gabriel e já tinha ouvido falar de sua discrição e justiça, mas sobre seu filho ele não sabia nada. Dias estava intrigado com toda aquela série de eventos que convergiu para aquele esqueleto se transformando em pó. O que aquele psicopata queria agora? Por que estava dando pistas a ele? Será que queria ser pego outra vez? Tudo era muito confuso e ele não tinha respostas para nada, o que deixava ele nervoso e incomodado. E aquela história dos adeptos de vampirismo? Que loucura foi aquela? As pessoas beberam mesmo sangue humano? Perguntas e mais perguntas. Ele fazia suas anotações sentado na viatura do chefe Galek, quando este entrou no carro e disse: Conversei com seu superior, detetive Dias. Ele concordou com minha proposta. Dias olhou surpreso para ele e perguntou: Com que proposta ele concordou? O chefe Galek riu e deu partida na viatura enquanto dizia: Somos muito parecidos, Dias. Não gosto de pontas soltas, e esse caso tem muitas, mas descobri que ele começou na sua cidade. Andei investigando. Tenho certeza que você faria o mesmo se a situação fosse inversa. Assim acabei descobrindo por que está aqui. Uma de suas pontas soltas lhe deu a informação do que aconteceu aqui. Dias suspirou. Sabia que seu chefe queria se livrar da piada do departamento, mas estragar sua investigação já era passar dos limites. Eu posso explicar, chefe Galek. O homem não deixou Dias terminar e continuou seu discurso. Não precisa, Dias. Eu entendi o que seu chefe fez. E foi uma falta de profissionalismo da parte dele. Eu, no entanto, nas poucas horas em que estive com você, percebi que seu departamento foi quem perdeu. Dias continuava confuso, tentava entender onde o homem queria chegar. Pensou em perguntar, mas acabou por desistir e deixou ele seguir em frente. Eu sou chefe de polícia de Salem, mas trabalhei para o FBI um bom tempo. Tenho um currículo impecável e carta branca para investigar e perseguir um suspeito em qualquer parte do país. Solicitei sua transferência para trabalharmos juntos nesse caso. Vamos seguir seu suspeito, Dias. Não importa em que estado americano ele esteja. Dias encarou aquele homem e pensou que ele era mais louco que ele, e então falou. O chefe lhe contou que o suspeito estava morto e sem a pele do próprio corpo? Que já se encontrava no necrotério pronto para autópsia? Ele foi bem detalhista, Dias. Parece que um ritual foi feito no necrotério para trazer esse homem de volta. Não acha isso intrigante? Não sei o que achar, senhor. Só imagino que esse homem deve ser muito importante para alguém ter tido todo esse trabalho para trazê-lo de volta à vida. O chefe riu e disse: Isso mesmo, Dias. E vamos descobrir quem ele é e por que está lhe dando pistas de seus crimes. Dias respirou fundo e falou ao chefe. Não foi ele que cometeu o crime. Não dessa vez.
Chefe Gallic ficou em silêncio por um momento e então falou. Concordo com você, Dias. Mas o procedimento correto é entregar o infrator à polícia e não fazer justiça com as próprias mãos. Dias arqueou as sobrancelhas e disse sem olhar para o chefe Gallic. Mas não existe criminoso, corpo ou provas. Logo, meu suspeito é inocente. Chefe Gallic parou o carro bruscamente e, encarando Dias, falou. Nós dois sabemos que havia um corpo. Seja lá quem foi a vítima, seu suspeito o matou em um ritual bizarro. Eu espero que você não esteja defendendo ele, Dias, porque o crime praticado por ele se qualifica em crime ritualístico. Dias encarou o chefe de volta e respondeu. Não estou defendendo ele, chefe. Só estou lembrando que não temos provas para incriminá-lo, nem impressão digital. Mesmo que prenda ele, se não tiver provas, não poderemos fazer nada. Chefe Gallic deu partida na viatura e disse. Não é o primeiro ritualista esperto que eu prendo, Dias. Eles sempre acabam cometendo erros, e esse não vai ser diferente.